Oi, meu amigo, tudo bem? Pode entrar aqui no Instagram, que eu já vou te chamar para a gente iniciar ao vivo. Muito bem, olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live. Daqui a pouquinho vamos falar com o Mário Rondon, coach de produtividade. Ele vai conversar conosco sobre o que ele fez, né, do zero para chegar à carreira de assessor público lá da ANAC, Agência Nacional de Aviação, e estamos aguardando que ele entrar ao vivo. Ok, Mário, boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, como é que você está? Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, obrigado pelo convite. Um prazer sempre estar conversando com você. Claro, um prazer todo Todo nosso te nosso te receber receber, aqui no que não Esquenta, esquenta, né, do do Congresso Congresso. que vai rolar aí no mês que vem, falando de vários temas aí de desenvolvimento humano, coaching, PNL, hipnose, desenvolvimento humano, tudo trazendo aí para o nosso público as notícias de primeira mão do que há de mais atual sobre o mundo do autoconhecimento. Mário, seja bem-vindo aqui à nossa live. Primeiro te agradecer por ter aceitado o nosso convite de estar gravando ao vivo para o nosso público que está nos acompanhando. Eu estou vendo o pessoal chegando aqui, o Salomão, a Benaia Lopes, que vai gravar com a gente também, falando aí de coaching de sexualidade. Dilmar Macedo vai falar conosco sobre Aí, pessoal, gestão Dilmar, Bernardo, como é que você está? financeira. Bom, Dilmar. Como é que você está, Dilmar? Isso, Dilmar Machado. Muito bem. Então, pessoal, clica aí, convida seus amigos, suba para a bio nosso link de inscrição, porque essa Manda o live, coraçãozinho, o aviãozinho. isso, manda um aviãozinho, turbina o aviãozinho aí para chegar ao máximo número de pessoas possível. Turbina, turbina esse avião aí. Isso, porque essa live vai ficar gravada somente por 24 horas. Depois ela vai sair do ar e nós não teremos mais a oportunidade de ouvir ao vivo o Mário Rondon falando sobre esse tema incrível, né, que é coach de carreira, produtividade. E vamos dar oportunidade para o maior número de pessoas ver essa live, convidando para estar aqui com a gente e também indicando-nos aí nas suas redes sociais, salvando o Ibradec, que é o patrocinador desse evento, né, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Competências, que está fazendo esse esquenta com os melhores trainers do Centro-Oeste, falando sobre diversos temas. E agora nós vamos falar com o Mário Rondon, que, além de trainer, professor universitário, né, o Mário Rondon, ele fez uma carreira grande na área pública. Ele vai contar para a gente como é começar do zero a gestão pública e se tornar hoje, né, uma liderança lá na ANAC. E também toda a sua carreira que ele fez quando ele foi oficial das Forças Armadas Brasileiras, Forças Aéreas, né? Força Aérea Brasileira, da FAB. E tem uma Força história Aérea. incrível, gente. Vocês vão pirar. A história do Mário, ela é muito emocionante. É uma história de vida real de alguém que já foi da FAB, largou tudo, depois ingressou na empresa aérea, né, nacional particular, fez uma outra carreira, largou tudo de novo
e depois ingressou aí na carreira de burocrata lá da ANAC. Bom, Mário, vou deixar com você, falar para o nosso público. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Nós já conversamos, né? Você vai contar essa história, incentivar as pessoas aí a seguir uma carreira, né? Vai dar também algumas dicas. Fique até o final, porque o Mário vai dar algumas dicas para você fazer o mesmo. Conseguir do zero alcançar uma prosperidade na carreira, usando algumas dicas que o Mário vai compartilhar conosco. Meu amigo, gratidão, mesmo gratidão por você, cara, estar aqui com a gente. Você não sabe o quanto que eu estou feliz compartilhando a sua experiência, que é incrível, e mais, né, dando oportunidade para todos que estão nos ouvindo poder espelhar em você, espelhar na sua carreira, na sua competência, no que você fez, para conseguir também atingir os objetivos, que eu sei que fazer uma gestão de carreira não é fácil, né, e você vai dar algumas dicas aí para nós. Enquanto você se prepara aí, pedir o pessoal de novo para convidar as pessoas para vir para a live, dar o seu like aqui. Chama a galerinha, chama a galera, dá o like, coraçãozinho. Vê os coraçãozinhos só subindo. Aviãozinho para todos os seus contatos, para dar oportunidade para essas aviãozinho, pessoas. adoro avião. Adoro também, cara. O pessoal vir encher a nossa live aqui, todo mundo participar. Vou deixar com você. Fala aí, Mário. Até meu tio entrou também, ó, meu tio Zezinho entrou. Mendes, como é que tá? Tudo bom? Bom, primeiro, Neymer, é um prazer grande estar conversando com você, prazer grande poder fazer parte do seu projeto. Né? O pessoal está mandando um coraçãozinho, eu adoro quando o coraçãozinho sobe aqui, o coraçãozinho. Manda os aviões aí para a gente conversar, vamos trocar um papo sobre a questão da carreira, né? Você falou, Mar, a gente vai conversar sobre isso no congresso online, que você está promovendo, inclusive, né? Sobre a produtividade, sobre a carreira. E nesse tempo de Covid, nesse tempo de coronavírus, um ponto importante, e a gente conversou bastante sobre isso, né? É sobre o que é importante para a gente. Uma coisa importante para a gente conversar é sobre o que é importante para a gente, então, o que é prioridade para a gente. Um dos elementos que eu percebo nessas nossas divagações, nessas nossas conversas, é o setor profissional, é o setor da carreira. Né? O que a gente faz no dia a dia, como é que a gente trabalha. Muitos estão em trabalho remoto, ou estão em licença não remunerado, ou estão parados do trabalho, enfim. E aí é um momento da gente parar e pensar, pô, o que eu fiz da minha vida? Será que eu estou no caminho certo em termos profissionais? Né? Será que eu estou satisfeito em termos profissionais, em termos da carreira? Será que eu tenho desempenho adequado? Se eu estou sendo produtivo? São muitas perguntas em épocas de Covid, em épocas de corona. Né? E são muitas perguntas humanas. E quando eu falo perguntas humanas, meu amigo, a gente conversou sobre isso também, é uma permissão que eu sempre busco nas minhas mentorias e nos meus processos de orientação, né, para desenvolvimento de carreira, é a questão da permissão da gente ser humano. A gente poder errar, a gente poder recomeçar, a gente fazer de novo. Você começou a contar a minha história profissional, não tem como falar toda ela aqui, né? A gente não vai falar sobre toda ela aqui. Mas você começou a contar um pouquinho. A minha primeira atividade profissional, posso falar assim, foi vendendo picolé. Eu vendi picolé um tempo lá em Cuiabá, naquele calor todo. Né? E aí eu percebi muito cedo mesmo, eu tinha 10, 11 anos quando eu fiz essa experiência, eu percebi muito cedo que se eu quisesse mudar alguma coisa na minha vida, eu teria que estudar bastante. Eu teria que estudar muito. E foi onde eu comecei a me preparar bastante. E eu me preparei, olha só, já com 13 anos, eu comecei a dar aula particular para ter dinheiro. Eu deixei de vender picolé, né? E passei a dar aula particular. E ali, já fui começando a ver que quando a gente passa para alguém aquilo que a gente aprende e apreende muito mais. Por exemplo, quando a gente está aqui numa live, numa aula, num treinamento online, passando para alguém ou estudando para passar, a gente aprende muito mais. E a minha vida é cheio de aprendizados, tentando contribuir com outra pessoa e tentando que esse aprendizado realmente fosse presente, né, na minha vida. E de lá eu comecei a estudar, eu estudei muito, ingressei na Força Aérea, eu fui piloto da Força Aérea, né, por 13 anos. Com 30 anos, aí veio as perguntas que muitos devem estar passando agora. Vieram as perguntas que o pessoal deve estar vivendo nesse momento. Né?
eu estou feliz com o que eu estou fazendo, eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo, qual é o meu propósito, qual é o sentido daquilo que eu estou fazendo, qual é o significado do meu trabalho, até que ponto eu estou entregando aquilo que eu acredito. Né? Então, perguntas que vão surgir diariamente, vão surgir rotineiramente, mas eu venho percebido que uma coisa é a gente estar insatisfeito com o que a gente está vivendo naquele momento. Então, eu posso estar, sim, insatisfeito com algum desempenho no meu trabalho, bem pontual, com algum desempenho na relação entre chefe e líder e liderado, entre os meus liderados e eu, quando sou líder, ou o contrário. Eu posso estar insatisfeito com relação a isso, ou até mesmo cansado em algum momento do meu trabalho, e aí tirar férias. Isso é uma coisa, insatisfação. Outra coisa bem diferente é quando o que a gente está fazendo, além de não estar alimentando a gente, né, como pessoa, ainda está minando a nossa energia. Esse minar a energia é o que estava acontecendo nos últimos anos, quando eu era piloto da Força Aérea. Né? E aí eu fiz um longo processo esse que eu convido nas minhas mentorias para a carreira, por exemplo, eu convido as pessoas a passarem por ele, um longo processo de reencontro com alguns pontos que eu considero importante. Um deles é a constante impermanência. Né? O mundo está sempre mudando, é sempre louco, né? Tudo é diferente, e a gente viu isso na prática agora com o Covid. Pô, 2 meses atrás, praticamente, a gente estava no carnaval. Pessoal na rua, aqui no Brasil, né? Pessoal na rua, bebendo, comemorando, se divertindo. E agora? A gente está em casa, lutando para ficar num isolamento, para não impedir que uma doença se alastre muito grande. Olha só como uma coisa muda. Olha como uma coisa é impermanente. Né? E essa impermanência das coisas nos trazem muita insegurança, muitas incertezas em termos de carreira, em termos de produtividade, em termos de desempenho, em termos daquilo que a gente precisa ou quer, né, entregar para o mundo e para a vida. Essa impermanência, em qualquer setor que seja, ela nos causa, às vezes, até angústia. Né? E quando a gente fala sobre carreira e produtividade, no meu ponto de vista, e aí é corroborado com alguns autores, como por exemplo até mesmo Viktor Frankl, né, que é um dos criadores da logoterapia, que fala sobre o propósito, eu defendo também, é o fato da gente estar fazendo algo que tem algum tipo de sentido para a gente. Então tem algum significado para a gente. Então na carreira eu trabalho muito com essa questão. Quando eu sair da Força Aérea. E aí as pessoas podem perguntar, ah, Mário, você saiu da Força Aérea porque você já tinha uma outra coisa gatilhada, né? Eu já falei para você isso. Quando eu saí da FAB, eu saí para ficar demitido. Né? Eu não tinha nada depois, nada. A única coisa que eu sabia é que eu não estava feliz. Não era só uma questão de insatisfação, e que pode ser trabalhado, né? Como a gente falou aqui, a insatisfação, ela pode ser trabalhada. E é importante que a gente faça essa transição, ou as transições, no meu caso, como eu fiz, com muita consciência. Né? Então, quando eu saí da Força Aérea, eu não saí putinho com a Força Aérea, chateado com a Força Aérea, não saí triste com a FAB, não. Eu saí consciente do que eu estava buscando, que era o significado do meu trabalho. E um significado muito relevante, e que aí eu coloco, né, minha experiência lá de trás, quando eu comecei a dar aula com 13 anos, aula particular, é que quando eu estou, de alguma forma, de qualquer forma, quando eu estou apoiando as pessoas a crescerem e tornarem o seu brilho mais forte, quando eu estou nesse momento, eu me sinto muito empoderado. Né? Eu me sinto muito forte. Né? Então, eu eu falo sempre que eu saí da FAB em busca exatamente de um sonho, de um propósito, de um projeto, né, que é o que a gente está vivendo. Né, o Ibradec está vivendo, eu estou vivendo junto com a Ikigai, né, a gente está tendo um treinamento de desenvolvimento profissional, com alguns treinamentos. Né, a Ikigai, por sinal, é uma expressão japonesa que quer dizer sentido, razão de ser e razão de viver, quer dizer, propósito, né? A gente vive por algo mais profundo. Então eu acredito muito nessa questão da gente viver por algo que a gente acredita. Só que não é um viver por algo que acredita de forma infantil. Falar, eu não estou vivendo aquilo que eu acredito, então eu vou ser infeliz. Não. A gente tem que ter maturidade emocional. Né? Buscar maturidade emocional. E um dos primeiros pontos para se buscar maturidade emocional e que a gente não faz
às vezes particularmente em época de impermanência, né, época do mundo VUCA que a gente está realmente vivendo, é buscar a nossa autoconsciência. Né? Então, uma atitude que eu defendo que a gente tenha é a atitude da abertura, né? A atitude de um mundo novo, a atitude do que pode vir a ser diferente para a gente, transformador, uma atitude de abertura para o novo, para as mudanças. Porque senão a gente vai viver e ser controlado e ser orientado pelo medo. Muitas pessoas perguntam para mim, meu amigo, não sei se vocês tiverem qualquer pergunta, tá, pessoal? Quem tiver aqui uma pergunta, observação, fica à vontade, pode fazer, tá? Opção 10, eu não sei quem é que tá falando aí, opção 10 falou verdade. Assim, Isso, são é a tantas Cleide as verdades. Argenta, jornalista, está com a gente Quem? também. A Cleide Argenta, que é jornalista, Ô, Cleide, tá conosco muito prazer. também lá no grupo, nosso grupo de trainers de autoconhecimento. Ela o jornalismo vai fazer uma agora, gravação conosco. Ela tem um jogo de autoconhecimento bem interessante. Depois você cutuca ela lá que ela te conta. Bem legal mesmo. Ah, excelente, excelente. E, assim, os jornalistas nesse momento, eles estão vivendo, quem está vivendo o jornalismo agora, está vivendo o seu Ikigai, a sua razão de ser. Está indo atrás, está levando informação, está buscando informação, trocando muita coisa e correndo risco. Então, quando a gente vive esse momento, pô, esse trabalho faz sentido para mim, essa carreira faz sentido para mim, isso nos preenche, isso nos dá um prazer monstruoso, como aquele que colocou aqui, né? Isso dá um prazer monstruoso. E não é tão simples assim a gente viver esse nosso momento Ikigai. Pensa, eu sei muito bem disso. Quando eu estava na Força Aérea Brasileira, quando eu era oficial da aeronáutica, eu tinha algumas coisas que me alimentavam. Por exemplo, status, dinheiro, carreira, o que os outros pensavam a meu respeito, o que minha família pensava a meu respeito. Imagina um garoto de uma família pobre, que foi vendedor de picolé, chegar a ser oficial da aeronáutica, piloto. Como as pessoas falam para mim direto, eu vou só colocar uma grande aspas aqui, as pessoas falam, como em sã consciência uma pessoa assim sai da Força Aérea? Não é fácil, amigo. Não é fácil, porque a gente fica dentro de algumas prisões, e uma das prisões é o querer atender o que os outros querem da gente. E esse querer atender faz com que a gente fique preso, algumas prisões nossas, preso a determinados modos de viver, modos de mundo. E o outro é que quer isso, Não somos nós que queremos isso. São as nossas prisões. Meu amigo? Quando você está numa Força Aérea Brasileira, é o maior símbolo nacional de proteção pelos ares, você tem uma patente, você tem autoridade, você é respeitado por onde você vai. Isso tem um peso muito grande, você imaginar que é uma autoridade, que é respeitado, que tem representa as Forças Aéreas Brasileiras, tem um peso muito grande isso, Então, eu imagino quanto Exato. tem sido difícil. É o que a Cleide colocou aqui, ó. Inclusive, a minha mãe entrou também, ó. A minha mãe tá aí, depois ela pode confirmar. Se estiver falando alguma mentira, depois ela pode falar mentira, é verdade. A Neuzinha, ó, Neuza Rondon. Neuza Rondon, grande abraço, dona Neuza. Obrigado pela participação, hein? A Cleide falou aí, por exemplo, o ego sobrepõe a alma. É quando a gente permite a gente viver querendo acatar os outros, querendo agradar os outros, não buscando a nossa autoconsciência, a gente vive dentro do nosso ego, A gente quer o nosso ego inflamado, o nosso ego trabalhado, A gente ser bem visto. Ao contrário de quando a gente vive aquilo que nos alimenta, Então, como você colocou, era muito mais fácil, entre aspas, permanecer na Força Aérea, que eu já tinha lá, já estava tranquilo, estava seguro, estava certo, Só que ia viver infeliz. Infeliz. E na nossa aula sobre produtividade de carreira do Congresso Online, a gente fala sobre essas questões. Inclusive, duas expressões que o Viktor Frankl usa muito dentro da logoterapia é a frustração e o vazio existencial. Quando a gente permite que o que seja alimentado seja o nosso ego, ao invés do Ikigai nosso, da alma, a gente vive frustração e vazio existencial. E aí a gente fica,
entre esses dois polos da nossa vida, brigando. Né? Muitas vezes a gente não... Pô, eu me sinto infeliz, estou infeliz com aquilo que eu tenho, às vezes nem sei, consigo reconhecer, porque eu não tenho nível de consciência aprimorada e nem me permito fazer isso. Aí eu fico preso a algumas prisões, né? A prisão do intelecto, a prisão do futuro, a prisão do que mais tem prisão? Prisão do passado, a prisão do que eu fiz. Prisão do passado é muito interessante, porque eu vivi essa prisão do passado um tempo lá na FAB. Como é que é isso? Fala, pô, eu quero sair da Força Aérea. Quero sair da FAB. Mas, pô, e tudo que eu fiz, eu vi muito isso. E tudo o que eu fiz, não vai ter valido a pena? Tudo que eu passei, todo o meu sofrimento, quem serei eu sem essa história pregressa? Quando a gente faz esse pensamento e não busca a clareza na questão da impermanência, da possibilidade da gente estar em constante desenvolvimento, redesenho, reconfiguração, né, em constante reencontro de quem nós somos, a gente fica preso, mesmo estando infeliz, mas fica preso naquilo que a gente tem. Né? Como a gente começou a conversa, né, meu amigo? É uma coisa muito natural. E aí, mais uma vez eu falo, permita-se ser humano. Se você estiver vivendo nesse momento, por insatisfação, por medo, por qualquer questão que seja, abrace você. Né? Permita-se ser humano. Vai com tranquilidade. Né? E dê esse tempo para você sair, né? Ou poder sair, se fizer sentido para você sair de onde está te fazendo sofrer. Particularmente se esse lugar onde está te fazendo sofrer está relacionado à sua carreira. Né? E aí, por exemplo, quando eu saí da FAB, um pouco antes de sair da FAB, eu tive um pouco de, não sei, foi um sonho, uma clareza meio turva, mais uma ideia de que um dos meus propósitos, ou o meu propósito pode variar com o nosso amadurecimento, era poder contribuir com o brilho das outras pessoas. Né? Então, que eu brilhasse, né, que eu abrisse a asa e voasse, e permitir com que as outras pessoas também abrissem a asa e voassem. Permitir, facilitar, não é fazer por ninguém, né? Então, não sou guru, não sou messias, não sou santo, nem salvador. Nós somos cegos, muitas vezes, tendo cegos, né, nessa caminhada, então a gente permite com que os outros, por meio de provocações, por meio de propostas socráticas, por meio de treinamento, da mentoria, a gente permite com que outras pessoas abram asas também. E eu acredito muito nisso, na gente ir se conduzindo junto, né? Eu brinco na questão do voo, tem comandante e copiloto, e às vezes, a gente vai revezando a operação desse voo, né? Comandante e copiloto, a gente vai se revezando. A Cleide colocou, fui professora de português e francês durante 23 anos, me permiti mudar tudo, não? Durante 23 anos. Olha essa história. Né? Então, inclusive, Mário, ela te deu os parabéns aí por você ter tomado essa decisão. Com certeza, o aprendizado de experiência que você tem hoje é surreal. Tanto que você hoje é mentor de carreira, né, e vai contar para a gente, dar algumas dicas de como a pessoa pode, do 0 ao 100, chegar numa carreira promissora. Exato, meu amigo. E trabalha essa questão da mentoria na carreira, né, do coaching de carreira, principalmente buscando tirar de dentro da pessoa uma certa primeira clareza, ou primeiro direcionamento. Tá? Não há pontos fixos ou pré-determinados. Eu não sei quem colocou aqui, acho que foi o Alexandre que colocou aqui, eu busco a diplomacia. Né? Mas aí ele só tem como saber trilhando o caminho. O problema é que serão anos de investimento sem certezas. Alexandre, graças a Deus, sem certezas. Tá? Se você estiver vivendo em muitas certezas, você vai estar perdendo o melhor da vida. A questão, nessa caminhada toda, é você se permitir viver essa história, essa caminhada. E estar aberto. Quando eu falei medo do passado, né, a prisão do passado, é porque assim, você vai entrar nessa caminhada, por exemplo, rumo à diplomacia. Lá na frente, se você estiver aberto, não preso ao seu ego, pode ser que você fale assim, pô, esse caminho que eu estou desenhando ao caminhar faz total sentido, é por aqui mesmo, é desse jeito mesmo. E aí você vai. E lá na frente também, você pode falar assim, pô, não, peraí, hoje já não faz mais sentido para mim, porque já não sou mais a mesma pessoa que era 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então esse não fazer sentido é uma permissão.
humana que você se dá. Tanto para lá na frente poder mudar o caminho, quanto aqui atrás poder criar o seu caminho. O propósito, a gente acha que ele é um lugar pré-definido para ser atingido. Beleza, para algumas pessoas pode até ser, e pode ser muito claro isso daí. Mas o propósito, ele é desenhado sendo feito. Ele é desenhado você intuindo algumas coisas. Tem um filme chamado O Poder Além da Vida. Eu não sei se você já viu. Se você não viu, recomendo que veja de novo, né? E tem um momento lá, uma metáfora que ele faz sobre a questão do caminho, né? O que é mais importante nessa história toda é a jornada. Fazer com que a jornada, de alguma forma, por algum motivo, fazer com que essa jornada valha a pena. Né? Isso, assim, é imperioso que a gente redesenhe isso. Mas por que a gente não faz isso? A gente não faz isso por medos, por prisões. A gente não faz isso porque a gente precisa, não tem aquela frase que assim, a gente ouve muito a frase, muito. É uma frase de consciência, de prisão da consciência. Você tem que dar certo. Aí, o que é dar certo nessa vida? Né? E aí a gente tem várias coisas que nos direcionam para aquilo que é dar certo. Aí você, na sua família, principalmente, que são das primeiras pessoas que têm grande influência sobre a gente, na sua família você vai estar lá, vai ter elementos que definem o que é dar certo para você. É você não poder cair? É você não poder fracassar? É você não poder fazer um caminho errado? Qualquer coisa que você faça fora do que outras pessoas considerem adequado, você então não deu certo na vida. Isso aí é uma ditadura. Isso aí impede com que a gente... Mário, você é um dos caras que mais admiro e vejo integridade. Você de piloto de avião, eu acho isso... A Nete é uma amiga minha maravilhosa, bem-vinda, amiga. Eu não vi você entrando aqui. Obrigado, legal, surreal, também acho. Adoro, piloto é ótimo. A Bernardo falou assim, Bernardo, eu estava presa no momento de sucesso passado, que eu decidi abrir mão, porém só decidi não agir. Aí veio o corona e me empurrou do avião. Agora eu estou abrindo paraquedas para curtir a viagem. Nossa, fantástico! Esse momento de abrir o paraquedas, jogar o paraquedas e curtir o momento é maravilhoso. E assim, pode ter certeza, tá, Bernardo? Pode ter certeza que você vai continuar sentindo medo. Você vai continuar sentindo medo. O problema não é você deixar de sentir medo. A gente vai sentir. O problema é a gente, mesmo com medo, tirar a coragem do útero. Que eu não tenho, mas tirar a coragem do útero. Achar um útero aí para tirar essa coragem, sabe? Para ir para o próximo passo. Você acha, são os primeiros a dizerem que estamos loucos. A família, muitas vezes, o primeiro a dizer que está louco. É por isso, não sei se a minha mãe está aqui ainda, mas ela vai poder confirmar, é por isso que eu não falei para ninguém da minha família que eu tinha pedido demissão da FAB. Eu só falei que eu fui demitido da FAB quando a demissão saiu no Diário Oficial. Eu pedi demissão dia 27 de setembro de 2009 e a demissão saiu dia 5 de janeiro de 2010. Eu só falei para minha família inteira que eu estava fora da FAB dia 5 de janeiro de 2010. Aí minha mãe preocupada, chorando, minha avó tal, chorando. O que você vai fazer? Eu falei, não tenho a menor ideia ainda. Eu não tenho a menor ideia, mas eu só sei de uma coisa. Agora eu estou feliz. E eu fiz igual você, né? Peguei o meu paraquedas. Na realidade, eu peguei o paraquedas, joguei no abismo e saí atrás dele, né? Correndo. Porque a gente, às vezes, não sabe o que vai atrás. Mário, mas você foi assim de louco? Não. Eu tinha um projeto para viver sem emprego fixo, oficial, por um X período. Né? E aí eu fiz o planejamento para construir o caminho, viu, Alexandre? Minha mãe falou, quase me matou. Quase me matou. Que massa, cara. Sua mãe está na nossa live aí, compartilhando. Minha mãe ainda falou, quase. A sua experiência pessoal, né? Que você viveu na carne mesmo. Fantástico. Tá demais. Essa live tá bombando, né? Tô vendo só like subindo, coraçãozinho para cima. Gente, chama mais gente para participar, porque tá demais a história. Adoro, né? O Alexandre perguntou, você se preparou? Eu me preparei, de certa forma eu me preparei sim para viver um tempo, né, assim, longe, sem depender, porque a decisão era minha, então as consequências são nossas, né? Então se você toma uma decisão, a consequência, a decisão é sua. Não significa que a gente não possa vir a ter
não ter ajuda, pelo contrário, a gente tem que aprender a pedir ajuda, mas a gente também tem que assumir, assumir as consequências dos nossos atos. Né? Isso se chama autorresponsabilidade. Isso é muito importante. Não significa que se eu não precisasse, eu não podia pedir ajuda para papai, para mãe, para avó, para tia, para amigo, para amiga. Né? Como a gente, vez ou outra, precisa fazer, com muita humildade, vai lá e faz. Não tem problema. Né? A questão é a gente tomar uma decisão de forma consciente. Né? Penar, exatamente. Ainda bem que foi quase. Tá quase. Aí até falei, ela tá agora lá meio preocupada com corona. Falei para ela, fica tranquila aí, fica em casa tranquila, vai dar tudo certo. O troço vai passar. E aí eu fiz outras transições também, né? Por exemplo, depois que eu saí da FAB, aí eu procurei um outro trabalho, eu morava em Belém, essa época, em Belém do Pará, saí da FAB, aí busquei outros trabalhos, fui professor lá, fui coordenador. E aí não deu certo lá a faculdade, eu falei, o que que eu sou? Aí eu falei, o que eu sou? Ó, um grande momento de autoconsciência. Quem eu sou? O que eu tenho? Qual é toda a minha história? A gente normalmente não costuma honrar a nossa história. A gente conta histórias de fracassos pra gente, e esses fracassos alimentam apenas as nossas indecisões, as nossas inseguranças, as nossas prisões, né? O medo de não dar certo, você não deu certo. Acho isso um horror, sabe? É desesperador. Bom, mas aí a gente vai... O que Deus fala de mim, é o que Deus fala, o que o seu Deus fala de você, né? Porque aqui pode ter pessoas que acreditem em Deus e outras não, mas o que o seu Deus, o que o seu sistema, que a sua espiritualidade fala de você, o que cala dentro de você, né? Alinhado com seus valores, alinhado com a sua integridade, a palavra muito bonita que a Nete colocou aqui, que eu adoro, é a integridade, né? Quando o que eu penso cala com o que eu falo e une-se com o que eu faço. Então, esses verbos, né, de pensar, falar e agir, quando eles estão alinhados, a gente possui integridade. E essa integridade, a gente precisa buscar num processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento é a primeira competência do pilar autoconsciência da inteligência emocional. Vou repetir. O processo de autoconhecimento é a primeira competência do pilar autoconsciência da inteligência emocional. É a primeira competência. Quando a gente nem se permite conhecer, e a gente pode levar uma vida inteira para se conhecer, e está tudo bem, maravilha, desde que a gente se permita. Agora, quando a gente nem se permite conhecer, aí, meu amigo, aí fudeu. Aí já era, aí não vai dar certo, porque realmente todas as vezes que você chegar em algum lugar, você não vai ter clareza. Será que era isso? Mas eu acho que eu sou tão indeciso, mas você não para nem para olhar você no espelho, né? Você não para nem para se olhar no espelho, quer dizer, não busca autoconsciência, que dirá saber o que você tem, o que não tem, faz sentido para você. E aí faz mais sentido você ficar dependente da decisão alheia. Quando a gente não se olha no espelho, quando a gente não se provoca um processo de autoconsciência, a gente aceita presentes dos outros, presentes entre aspas. Então a pessoa fala, você é um fracassado, você não deu certo, você é um infeliz, você... Ou então o contrário, olha que maravilha de profissão, né? Você é maravilhoso, você lá, completamente infeliz no que você está fazendo. Mas a gente passa a comprar a ideia dos outros porque não se conhece. Mano, quando 4% você falou... chega nesse nível de consciência, a Cleide colocou. Cleide, 4%, vamos lutar para a gente estar dentro desses 4% e para que também a gente consiga ampliar, né, essa porcentagem no mundo. Eu gosto muito da missão, que é a psicologia positiva, né, a parte da psicologia aí, eu lembrei que você falou de autoconhecimento, né, a primeira competência que a gente deve desenvolver. E me fez lembrar aqui que é através do treinamento. Né? Então, nós temos hoje um treinamento para ser lançado agora, vai ser lançado dia 20 a 24 de abril, que eu quero até convidar a nossa audiência para estar conosco. É um treinamento ao vivo, totalmente online e gratuito. Nós vamos falar exatamente disso. Primeiro pilar do autoconhecimento, a gente vai falar de empreendedorismo, utilizando a competência que eu tenho como trainer do Empretec,
que é um dos produtos do Sebrae, chancelado Maravilha! pela ONU. Nós vamos falar de características empreendedoras de sucesso, junto com o Valnei Nunes, que vai estar gravando aqui com a gente às 5 horas. Viu, pessoal? Fique aqui conosco até o final da programação, com o Valnei, é o último às 17 horas, falando sobre como utilizar a PNL para controlar a ansiedade. Ele é Master PNL. Pô, excelente! Ele vai estar comigo nesse treinamento, que é um empreendedor de sucesso 3.0. Agende aí para você participar com a gente. É só salvar na sua bio nossa inscrição do Ibradec, a gente vai te convidar por aí. E aproveitando também, Mário, agora à tarde nós temos, depois de você, o Jairo Andrade, que vai falar de felicidade no trabalho. Coautor comigo do livro. Ele é coautor comigo do livro Mindset da Felicidade. E ele vai falar justamente do capítulo dele no livro, que é Felicidade no Trabalho. Já era ótimo. E de manhã nós tivemos uma pessoa que você conhece demais, adorável, que mandou um beijão para você, que foi Simone Arruda. Falou olha que top! Olha só que mara! Mas pô, show de bola! Falou sobre ansiedade, mas como utilizar as ferramentas da personalidade, de controle de ansiedade, para controle de ansiedade. E a Jéssica Bevilacqua falou de aromaterapia logo na abertura dos trabalhos do dia. Gente, esses vídeos estão gravados na nossa bio, depois você pode passar lá para assistir. Foi muito legal. A Jéssica, que também é do Hospital de Base, ela está lá no meio dessa situação toda do coronavírus, enfrentando a doença junto com os infectados, até porque ela é da área de saúde, e ela falou exatamente Parabéns para ela. Ela falou exatamente isso, como poder utilizar os óleos essenciais para aumentar a imunidade e se preparar melhor, quer dizer, prevenir, né, para esse vírus que está solto aí. Mário, nós já estamos assim, no final aqui da nossa live, para você dar os passos aí para gente, para quem está nos ouvindo, que quer também dar um up na carreira, ou quer ingressar numa nova carreira, ou quer começar do zero, e que como que você fez quando você decidiu não ser mais piloto da FAB e fez um outro concurso para a ANAC, que eu sei que hoje você é assessor lá da ANAC, né? E como que você fez para conseguir chegar nesses cargos de gestão que você está hoje lá na ANAC? Hoje eu sou servidor público federal, sou professor também, sou mentor, coach, né? Tenho outros projetos. Então aí eu faço uma mescla de todos os projetos, desenhando a minha transição de carreira, que é um projeto que eu tenho com muito carinho, né? Que é poder ajudar as pessoas, nós, né? Nós, as pessoas, a abrirmos asas e voarmos, né? Então, eu fiz algumas transições, realmente, voei em uma empresa aérea grande, nacional, um voo internacional, nacional e internacional, né? E depois fui migrando para hoje estar com esses projetos, inclusive a gente, né? Tem projeto junto, né? Isso. Esse aqui é um deles, né, Nimer? A gente desenha alguns projetos juntos. Você falou, né, do Ikigai, né? A gente tá do Ikigai. Eu vou estar lançando um treinamento semana que vem, agora segunda-feira, sobre gestão do tempo e da vida, das emoções, né? Que é o que eu vivo, inclusive. Aqui, a nossa aula deve estar por aqui, assim, escrito, que eu vou fazer no dia. Eu estou vendo aí, produtividade, gestão do tempo. Fala um pouco desse treinamento seu. Como é que vai ser? Está bem aqui, assim, a nossa live hoje. Acho que essa aqui é esse itemzinho aqui que a gente está conversando. Bom, mas um ponto que eu trabalho bastante são elementos que eu acredito que façam diferença e inclusive falta, né, nessa nossa caminhada. Para encerrar a conversa nossa aqui, por exemplo, eu trabalho com 4 elementos dentro da mentoria para carreira, ou coaching de carreira, né? Que é o programa que eu falo de programa Asas, né? Então, o primeiro elemento que a gente precisa trabalhar é um processo de autoconsciência. A gente precisa entender quem nós somos e quem nós estamos. O processo de autoconsciência é fundamental. Não é à toa que eu citei que ele é a primeira competência do primeiro pilar da inteligência emocional, né? Então, essa primeira competência é para tudo.
todas as relações. Vai falar sobre liderança, vai falar sobre gestão de conflito, sobre comunicação, processo de vendas. Qualquer coisa você precisa estar dentro de você 100%, né? Isso aí é um processo contínuo de autoconsciência. Então, o programa Asas, o primeiro A é de autoconsciência. O primeiro S, né, que eu falo que é de superação. Aí, superação do quê? Das prisões e dos nossos sabotadores. E Saulo, como é que tá, meu amigo? Boa tarde, muito bem-vindo, meu amigo. Saulo fala sobre felicidade, ele tem um instituto da psicologia positiva também aqui em Brasília, muito bom. O né? Saulo da Academia do Trainer, né? Ele da Academia do Trainer, ele mesmo. No Congresso, tá gravando com a gente no Congresso falando é verdade, comigo. Top demais. Top. Saudações positivas, meu amigo. Então, o Asas é o programa Asas. O primeiro A, autoconsciência. O primeiro S, de superação do quê? Das prisões e dos nossos sabotadores. Algumas prisões eu citei, sabotadores eu nem falei tanto, mas tem a vítima, tem um perfeccionista, tem o hiperrealizador. A gente conversa um pouco sobre isso na nossa aula, né? Na nossa conversa lá do congresso online. Né? Vai estar lá. Então, prisões, primeiro S fala da superação da prisão e dos sabotadores. O segundo S, eu falo da abundância de atitude. E aí eu citei algumas delas aqui. A atitude da abertura, a atitude da transformação, a atitude da permissão da impermanência. Né? Então, o modelo mental nosso interfere muito na forma como a gente interage com o mundo e reage ou age frente aos nossos obstáculos. Esse é o segundo A. E o segundo S, a gente trabalha sobre o sucesso. Mas o sucesso na perspectiva individual. Quer dizer, o que é sucesso para você? O que faz sentido você caminhar para esse determinado lugar? O que é propósito para você? Né? O que é sentido daquilo que você está fazendo no trabalho, que você está fazendo na vida, né? Na sua vida. Então, esse programa Asas é uma extração do que eu vivi. É um processo de autoconsciência, superação de prisões e sabotadores, né? Um processo de mudança de modelo mental, de atitude mental frente à vida, né? E definir, ou pelo menos me reencontrar nos diversos momentos da minha vida, o que significa sucesso para mim, o que é propósito para mim, o que faz sentido para mim, para eu viver. Né? É isso, meu amigo. Eu acredito muito que esses elementos e outras ferramentas que você está trabalhando aqui, né? A questão de trabalhar a ansiedade para a gente ter gestão emocional para lidar com esse momento, a questão de buscar terapias alternativas e como é que isso pode nos auxiliar, né? A questão da gente pensar no momento de felicidade, o que é, né? E aí você deve permear isso na conversa sobre o índice de bem-estar subjetivo, o que é isso dentro da nossa vida, né? Então, assim, esses elementos vão somando para que a gente consiga viver, né, integralmente, viver com integridade, né? Viver, como eu falo no treinamento aqui de gestão do tempo, com disciplina. O que é isso? De si pleno, estar pleno de si, né? Saber quem é você, saber do que você está vivendo, né? É isso, meu amigo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sucesso. Gratidão, viu? Gratidão por você estar sempre aceitando os nossos convites, sempre com a gente nas lives, nos acompanhando, e também temos muitos projetos juntos. Sei que esse ano vai ser um ano que a gente vai realizar muito, até pelo Ikigai também, o congresso que vai vir agora até junho, bombando. O pessoal que está nos acompanhando vai ver a inscrição do congresso no canal do Ibradec, do Instagram. Então, continue nos seguindo. Todos esses vídeos ficarão gravados no Ibradec para você assistir. Agora, nas próximas 24 horas, convide mais e mais pessoas para acessar o canal e poder assistir. Obrigado, Rondon, né? Jéssica. Hã? Obrigado pro pessoal que esteve aqui com a gente, né? Então, olha, eu vi que a Bia entrou aqui também, um abraço, Bia, Cleide, pessoal todinho aí, minha mãe que estava aqui, um prazer estar conversando com vocês. Obrigado pela audiência, pela companhia. Isso, então esse vídeo vai ficar gravado junto com todos os outros que vão passar por aqui durante o Esquenta, sexta, sábado e domingo. Vão ter vários nomes. O nosso Master PNL, a Cris de Medeiros, vai estar aqui conosco amanhã, às 11 horas, falando sobre o PNL. Opa, não vou perder também, hein? Eu já perdi, olha, já perdi algumas pessoas importantes, eu vou gravar na minha lista.
Esse, Eduardo Rodrigues. Vamos ter muita gente boa aqui nesses 3 dias nos acompanhando. Então, você pode passar lá depois no canal do Ibradec e assistir junto conosco também. Tem a nossa equipe aqui, a Dani, da nossa equipe, está aqui acompanhando a nossa live. Obrigado, Dani. Está fazendo toda a gestão desse evento e também do congresso. Sem você, a gente não realizaria esse congresso nem com a metade dos recursos que nós tivemos, com todos os banners e todo o material. Somos muito gratos por você estar com a gente também. E os nossos parceiros que vão gravar daqui a pouco, vai estar com a gente ao vivo, que está nos acompanhando. Um abraço, um beijo para todos vocês. E, Mário, vou deixar para você fazer aí as mensagens finais, deixar um recado aí para a turma, uma frase. Você já até sugeriu um filme, né? Que é fantástico, aquele filme eu indico para todo mundo assistir. Mas vou deixar para você encerrar essa live e já de antemão agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui conosco, fazendo essa live e passando toda a sua experiência, que é incrível, né? Uma história pessoal de vida, de superação, de carreira. Você sabe, né, cara? Eu sou um admirador, você não precisa nem falar muita coisa. Um grande beijo, meu irmão. Vou deixar para você fazer o fechamento aí. Pessoal, obrigado pela escuta, obrigado por poder compartilhar, poder também permitir com que eu vivesse o meu Ikigai, o meu propósito. Valeu, Neymer, Ibradec, parabéns pela proposta, pelo trabalho, né? Muito bom mesmo, sucesso, desejo, você sabe. A gente está sempre junto, né? Mesmo no Corona, né? Esse Corona tá, né? Mas a gente está junto, né? Sucesso para todos. E aí, se eu pudesse deixar um pedido, além de assistir o filme Poder Além da Vida, seria assim, olha, permita-se viver a incrível jornada de se tornar tudo o que você pode se tornar. Tá? Permita-se viver a sua melhor versão. E isso é um processo diário. Tá? Não pense que essa permissão virá, né? A permissão virá sem espinhos ao longo do caminho. A gente vai cair algumas vezes, vai levantar, vai cair, se precisar de ajuda, pede ajuda, mas permita-se tornar-se a melhor versão de você mesmo diariamente. E viver essa incrível jornada. Obrigado, meu amigo. Sucesso para todos aí. Obrigado. Fica com Deus.